Olá, boa tarde. Todos sejam bem-vindos para a sessão 124 da sessão Humanidades na Saúde. Temos muitos inscritos assistindo pelo Zoom e hoje temos, de uma maneira especial, uma participação do Hospital Américas, na Barra, Hospital Vitória, Hospital Samaritano, nos assistindo. E essa sessão tem um tema muito importante para todos que militam na área da saúde, a essência do paliativismo. E nós vamos estar com dois especialistas no assunto. Bem, agora saudamos também aos que estão conosco através do Instagram para esta sessão sobre paliativismo. Fazendo uma breve introdução, eu já falei muitas vezes aqui do quadro que eu gosto, que demonstra a relação médico-paciente, de Lucas, que mostra aquele médico voltado para a criança que está moribunda, no momento que a medicina se relacionava somente o médico e o paciente, em que ele morria em casa e fazia uma série de somente suporte de vida. Isso evoluiu para o hospital, para a terapia intensiva. E eu gosto de contar uma história também que, quando eu comecei a trabalhar aqui em terapia intensiva, os planos de saúde tinham uma cláusula muito estranha, que eles liberavam somente 90 dias de liberação para terapia intensiva. E acontecia uma coisa interessante nesses anos que eu trabalhei. Só 3 pacientes passaram de 90 dias de terapia intensiva. Os outros ou faleceram ou tiveram alta. De uns anos para cá, a cláusula caiu, né, com a legislação já que já mudou, e os pacientes também mudaram. E começaram a aparecer uma série de pacientes que começaram a deixar os profissionais de saúde atônitos. O que fazer com eles, né? Quem considerava cura sair andando ou ficar em pé do CTI, viu que existem outros formatos de pacientes. E o que fazer com esses pacientes? A paliação, então, começou a aparecer como uma área de atuação, mas muito como dor, inicialmente, para tratamento da dor. Mas ela foi obrigada a evoluir, justamente por causa desses inúmeros pacientes que hoje nós temos que cuidar. E, para isso, nós chamamos 2 especialistas. Eu vou chamar o primeiro, o professor Márcio Niemeyer, é professor adjunto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde eu também sou professor, é meu colega lá, me dá o privilégio de trabalhar aqui comigo no CTI, e vai falar para nós um pouco sobre essa essência de paliativismo. Obrigado, professor Márcio. Queria agradecer ao convite, aí, o agradecimento especial à Denise, ao Fernando, ao Ricardo, meu chefe, e agradecer também por dividir essa palestra, mais uma vez aqui presente, aí, agora com o meu amigo João, e vou ter a oportunidade de trazer a temática, discutir um pouquinho e interagir com vocês. Então, para tanto, eu vou convocá-los aqui para um roteiro. Esse roteiro, eu vou trazer algum aspecto sobre o que cuidado paliativo não é. Vou trazer o contexto no mundo em relação à saúde, a expectativa de vida e a expectativa de saúde. Que necessidades são essas ao longo da trajetória dessas doenças? E aí eu trago esse conceito de cuidado paliativo, que é uma dificuldade em termos cultural, do entendimento de fato o que é o cuidado paliativo, e alguns princípios que são essência da bioética e estão inseridos dentro do cuidado paliativo. Vou trazer uns casos ilustrativos para essa trajetória de doenças e como a gente vai alinhar esses cuidados com esses pacientes, e algumas mensagens finais aí, trazendo também os resultados, né, com essa abordagem de cuidado paliativo. Então, o que cuidado paliativo não é? Em princípio, ele não é cuidado de fim de vida, ele não é cuidado para paciente terminal. Isso é uma parte do cuidado paliativo, e ele está sendo jogado para o final da vida. O cuidado paliativo ele tem que ser iniciado o mais precoce possível para ter os benefícios que eles oferecem, né? O cuidado paliativo ele deveria permanecer separados da medicina convencional. Não, o cuidado paliativo ele é sempre integrado aos cuidados. Ele não é exclusivo, ele não é dissociativo, ele é integrado. O próprio nome dele já diz isso, a gente vai trazer isso nos conceitos. Os cuidados paliativos é só quando você não tem mais nada para fazer. Esse é um risco muito grande em termos de abandono do cuidado. Todo mundo precisa sempre de cuidado, ainda mais numa condição de um estado de doença e de vulnerabilidade. E o cuidado paliativo é realmente um serviço de dor e seus especialistas da dor. Não, hoje em dia, o cuidado paliativo ele tem uma abrangência muito maior, e o cuidado paliativo iniciou, de fato, com a dor oncológica, e isso hoje, essa definição ela se ampliou com o sintoma total da complexa dimensão
do que o ser humano tem, seja ela física, psicossocial, espiritual, então necessita de uma ampliação dessa abordagem, que nós falaremos sobre isso. Eu gosto muito dessa referência do JAMA, que traz sobre a expectativa de vida e a expectativa de saúde. Com o avanço da tecnologia, da biomedicina, a gente estendeu a nossa vida. É uma vitória do ser humano, da humanidade, a gente chegar aos seus 80, 90, 100 anos. Mas existe um risco muito grande dessa faixa, que é o risco de adquirirmos doenças e vivermos com os sintomas até essa idade, que pode levar ao risco enorme de sobrecarga de sintomas, de risco para incapacidade e o risco de fragilidade. Então, o nosso desafio com a saúde, com a expectativa de saúde, é que tenhamos qualidade de vida até essa expectativa de vida dos seus 80, 90 e 100 anos. Eu trago essa imagem também do Lancet, trazendo a sobrecarga dos sintomas dessas doenças, que vão acometer a população ao longo das próximas décadas. Isso é uma projeção de 2030, 2045, 2060. Eu trago aqui as neoplasias como as maiores causas dessa sobrecarga de sintomas, as doenças cerebrovasculares, doenças pulmonares e a demência. E o lado direito ilustra a demanda, né, que vai ser em termos de saúde para os pacientes, no nosso caso, a imagem azul claro, os países com economia média a alta, que seria o caso do Brasil. Então, cuidados paliativos é uma urgência na integração dos cuidados aos cuidados convencionais. Eu trago aqui essa imagem, é uma imagem que eu uso recorrente sobre o que é a doença. O que esse paciente tem? O que essa pessoa tem? Ela tem um aspecto de doença crônica e elas migram por todas essas doenças. Uma doença fragilidade, uma multimorbidade, todas as falências orgânicas e câncer. O problema é que, quando não integramos o cuidado paliativo precocemente, a gente não planeja o cuidado. E, ao não planejar cuidado, a nossa via é sempre a emergência, o CTI e os hospitais. E a sobrecarga de hospital passa a ser enorme. Então, esses pacientes seguem fluxos em que as medidas terapêuticas elas são extraordinárias. Elas não são dosadas e não tem um plano de cuidado para isso. Aqui eu trago uma referência da Associação Internacional de Cuidado Paliativo, em que ela, a cada 4 anos, se não me engano, ela traz esses números novos. Então, aqui a gente pode ver que a necessidade de cuidado paliativo é exatamente para esse número de doenças não comunicantes, mas, de fato, por exemplo, numa situação de pandemia de Covid, a demanda por cuidado paliativo também foi enorme. Então, as doenças agudas também fazem essa demanda desses cuidados, dessas ações. E quem precisa disso? Os adultos, a maior parte, mas em maior número os idosos acima de 70 anos, que bate com a referência do JAMA, em que a idade, né, com a idade, nós viveremos mais tempo com as doenças e essa sobrecarga de sintomas vai ser evidente. Essas são as doenças, são descritas pelo Instituto, como a gente descreveu no JAMA: as doenças cerebrovasculares, a demência, as neoplasias malignas, e o HIV entra por conta dos países com economia mais baixa, especialmente no comportamento crônico dessa doença na atualidade. Então, o que é cuidado paliativo? Cuidado paliativo ele fala sobre sofrimento e fala sobre qualidade. São os desafios dos profissionais de saúde a identificar o que é sofrimento e o que eu posso oferecer de qualidade. Então, eu tenho o desafio de conhecer a biografia de quem eu estou cuidando e quais são os valores e as preferências. Por quê? Porque ela vai atender tanto criança como adultos, em qualquer estágio da sua doença, e vai tentar buscar atender as dimensões, a complexa dimensão da estrutura humana, que inclui não só a parte biológica e física, mas o estado psicossocial, né, a sua rede de apoio, e a questão espiritual, que nós falaremos mais adiante aí, na parte reflexiva. Então, o conceito, meu desafio é mudar esse foco do cuidado de fim de vida ou da boa morte para as necessidades dos cuidados ao longo da trajetória de doença. Eles vão mudar, eles são móveis, eles são dinâmicos. Eu vou trazer isso com os exemplos que nós falaremos. Não teria como deixar de comentar sobre a bioética. Eu trago aqui uma referência de um capítulo que eu e o João escrevemos no livro sobre medicina narrativa, da doutora Lohane. E eu trago essa ilustração sobre, quando refletimos sobre a bioética, a gente qualifica nossas ações e ressalta a importância do agente moral. Quem é o agente moral? Somos nós, profissionais de saúde, que vão atuar e vão modificar a vida de quem? Dos pacientes. Nós vamos intervir na vida dos pacientes, na saúde dos pacientes, em prol de quê? Dessa qualidade de vida do paciente.
Então, o agir de forma beneficente extrapola as normas. Então, é uma indicação natural do indivíduo. Eu falo com os meus alunos lá na Unirio, principalmente, que quando a gente entra na faculdade, a gente pensa em quê? Qual é o nosso intuito, o nosso objetivo quando decidimos ser profissional da saúde? Esse é o principal princípio, cuidar do outro. E se existe eu e eu pressuponho o outro, pensando, né, em mim, eu pressuponho o outro, eu tenho o princípio da alteridade e o cuidado é para o outro. Muito bem, eu aprendo, eu conheço, eu tenho um enorme conhecimento técnico, eu tenho o princípio da responsabilidade em que eu vou escolher as melhores terapias para aquele paciente. Então, desde sempre, a proporcionalidade terapêutica ela já existe. E, lógico, dentro do cuidado paliativo, o princípio do duplo efeito, seja numa sedação paliativa, seja numa intubação paliativa, ele vai estar presente. A dignidade percorre todas essas ações. Por quê? Porque estamos de olho nos valores e nas preferências dos pacientes. E, no meu entendimento, como princípio maior, que abrange todos eles, é a proteção. Paliativo? Palio. A proteção contra o quê? Contra o sofrimento daquele que é vulnerável, daquele que está no estado de doença e que precisa de cuidado. Muito bem. Existem os princípios da sacralidade da vida e a qualidade de vida, em que eles estão lá contrapondo, buscando entender o que é a qualidade de vida e até onde eu vou respeitar a minha vida biológica, e ela vai ser importante até onde para permanecer naquela intenção de manter a vida. Eu trago aqui a referência da palavra bioética, o bios, com a referência ao biológico, a vida biológica, e o ethos, da moral, dos costumes, da moralidade, da biografia, do social, que é a representatividade da nossa vida. Trago aqui a seta para a dignidade, onde a gente vai buscar os valores e as preferências de cada um. E não deixaria de mencionar aqui a bioética principialista, dos 4 maiores princípios da autonomia, da beneficência, da não maleficência e da justiça. Muito bem. Trago os gráficos, são ilustrativos para a gente ter uma ideia de como essas doenças elas evoluem. O primeiro gráfico, no eixo das ordenadas, seria a funcionalidade, das abscissas, o tempo. Então, a curva de uma doença neoplásica, em que, em algum momento, é acometida a funcionalidade do paciente até o seu comprometimento total. A segunda descreve os eventos de crise, né, a evolução em vales, com a perda de funcionalidade temporária, mas sempre numa descendente. E a última, uma doença neurodegenerativa, já com a funcionalidade baixa, oscilando pouco na sua funcionalidade, chegando até os últimos dias. Então, o objetivo aqui é entender dessa mudança do tratamento potencial de cura para essas condições irreversíveis ou avançadas e que ameaçam a vida, o reconhecimento de que o tratamento é essencialmente paliativo, de proteção contra os sintomas. Em algum momento, quando essas terapias que modificam a doença, o potencial para prolongar a vida ela escassa, elas deixam de ser eficazes, o objetivo e o foco do cuidado muda para preservar conforto e função. Aí eu trago a função aqui como a qualidade de vida que todos almejamos. Enquanto formos funcionais, eu tenho qualidade de vida. Quando eu perco a minha independência, quando eu perco a minha autonomia, essa qualidade de vida cai. E, em algum momento, quando se torna impossível manter só o conforto, a função concomitantemente, o objetivo passa a ser exclusivamente o conforto, o controle dos sintomas. Eu trago aqui, então, os casos hipotéticos. Esses casos foram retirados de uma entidade norte-americana, que é acessível para qualquer um, que é o Centro Avançado de Cuidado Paliativo, e eles têm o intuito de promover o conhecimento do cuidado paliativo, discutir e promover a educação avançada dos cuidados paliativos. Então, eu trago aqui a imagem do Roberto. Roberto recebeu recentemente o diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço. Ele é o único provedor de sua família. Roberto e sua família precisam de uma comunicação adequada sobre o que esperar do tratamento. Roberto vai ter problema de deglutição, vai ter problema ventilatório, vai ter problema de dor. Precisa também de acesso aos cuidados integrados em oncologia e cuidados paliativos para cuidar da dor e outros sintomas relacionados ao tratamento do câncer. Onde o Roberto está na evolução de doença dele? Ele está no diagnóstico, no início. Mas nós prevemos que essa doença maligna, de vários cursos, vai trazer problemas para o Roberto. Então, nós antecipamos essa evolução que saberemos como será. Esperamos que seja o melhor, mas é o início do caminho dele. Ana é uma paciente jovem que teve um diagnóstico de câncer de mama e tem sofrido com dor.
e perda de funcionalidade devido à mastectomia recente. Ela tem risco alto de recidiva de doenças, da doença e necessita cuidado integrado tanto para os sintomas, né, que ela vai apresentar, especialmente o controle da dor, e o monitoramento do câncer. Ana já fez o tratamento, ela já fez a mastectomia, ela já está num outro momento de doença, ela já está um pouquinho mais adiante. E ela já tem perda de função por conta da terapêutica que ela recebeu. Antônia. Antônia apresenta uma demência que está progredindo. Além disso, uma artrose de joelhos com progressivo declínio funcional. Seu marido, um idoso, 72 anos, está determinado a cuidar dela em casa. Antônia precisa de especialista no controle dos sintomas, orientação para reduzir o risco ao redor do ambiente dela, de quedas e de cuidados coordenados. E José necessita de suporte como cuidador. Antônia está mais adiantado na história de progressão da doença dela e vai precisar de cuidados coordenados, cuidados integrados, cuidados paliativos. E, por fim, eu trago Matias, um paciente com DPOC em fase terminal e dor incapacitante com necrose de cabeça de fêmur. Possui múltiplas internações nos últimos anos que determina o grau de vulnerabilidade de Matias e a fragilidade de Matias. Sua esposa é a cuidadora principal e tem ficado muito sobrecarregada e isolada socialmente. Matias precisa de controle de dor, dos outros sintomas, da comunicação integrada entre todos os envolvidos no cuidado e um plano de cuidados para as suas previsíveis crises de dispneia recorrente. Matias está praticamente numa abordagem exclusiva de cuidado paliativo que não tem indicação de outras medidas extraordinárias. Muito bem. Está dado o nosso desafio aí. Eu trago alguns artigos que descrevem, né, o benefício que existe aí na abordagem precoce dos cuidados paliativos em promover a qualidade de vida desses pacientes. E, dentre essas qualidades, eles demonstraram níveis mais baixos de ansiedade e depressão para pacientes e familiares, aumenta a satisfação e a compreensão da evolução do processo, o entendimento da família e participação da família, menos conflitos nas decisões que vão acontecer no futuro. Então, existe uma previsão dessa evolução de doença e um acompanhamento desse processo, e a implementação de planos de cuidados mais precoces, com medidas realistas, apropriadas e consistentes com os valores e as preferências do paciente e da família. Com isso, a gente tem uma redução natural do recurso que é utilizado, do uso de tratamentos que não vão trazer benefício, e certamente vai diminuir idas ao hospital, tempo de permanência no hospital, e determina aí o tempo mais curto, evitar a ida dos pacientes para as unidades mais complexas, que são as unidades em menor número no hospital, são os leitos complexos, e são otimizados o uso dessas vagas. Com isso, a gente terá um custo, obviamente, controlado dessas despesas de saúde, como a gente falou no primeiro slide sobre a projeção dos custos de saúde. Muito bem, para a gente finalizar, eu traria aqui a imagem da funcionalidade. A funcionalidade relacionada ao biológico, ela chega a um momento de desequilíbrio com a própria envelhecimento natural e o acometimento de doenças. Quando essa resiliência biológica ela se perde, eu ainda tenho, no processo de envelhecimento fenotípico, a nossa adaptação ao ambiente, seja por atitudes, comportamentos, tratamentos, eu tenho a resiliência fenotípica. E, por fim, quando essas duas são ultrapassadas no desequilíbrio dessa capacidade de controle, eu tenho a resiliência funcional. E é ela que vai determinar essa qualidade de vida dos pacientes. Então, eu trago aqui uma imagem do Dr. Leopoldo. O Dr. Leopoldo participava das sessões aqui em 2018. Ele era capaz, aí, com toda a sua falência orgânica, que ele tinha aí a capacidade de mobilidade, ele subia essas escadas e vinha participar aqui das sessões. Isso foi em 2018, ele tinha 78 anos. Em 2022, já com um processo de resiliência fenotípica estabelecida, ele, depois da pandemia do Covid, ele deixou de trabalhar e aceitou a cadeira de rodas, mas ainda fazia suas perícias médicas, já com seus 82 anos. Resiliência funcional. Dr. Leopoldo, com 84 anos, já aí acometido pela doença e pela adaptação fenotípica. Eu trago aqui a capacidade da resiliência funcional do Dr. Leopoldo. Valores e preferências. Ele se sentia bem dentro da piscina. Ele fazia o maior esforço possível para estar diante desse valor dele, que era a piscina. E mesmo quando ele não podia,
não podia estar presente nas suas aulas. Ele ia ao clube e admirava o seu melhor lugar, o lugar da liberdade. Para dizer que essa resiliência funcional é verdadeira, eu trago a imagem aqui do Dr. Leopoldo sua insistente disciplina para manter sua funcionalidade. Érica, eu preciso da sua ajuda agora. Não sei se a imagem está sendo possível aí de ver. Aí. Olha aí o nosso Dr. Leopoldo pulando na piscina, ainda esse ano, com toda a sua disposição. Érica, não está passando no telão, não, só no computador. O som está ouvindo, mas não está... Não sei se o pessoal de casa está conseguindo assistir. Então pode seguir. Mas... Dr. Leopoldo, com todas as suas falências orgânicas, com toda a sua incapacidade de mobilidade, já tinha sido sugerido ele usar um pull-boy, mas ele engolia água quando usava o pull-boy, ele levantava as pernas, ele ficava emborcado, mas ele insistia em manter a funcionalidade dele nos seus 84 anos. O Dr. Leopoldo faleceu há um mês. Trago aqui a imagem final como mensagem. Os cuidados paliativos, então, eles devem ser integrados o mais precoce possível e eles não devem ser dissociados. Eles têm que começar o mais precoce para ter o benefício de alinhar o plano de cuidado ao longo dessa trajetória de doença. Então, eu identifico essas necessidades ao longo da trajetória de doença, buscando a expectativa de saúde junto com a expectativa de vida. Então, entendendo essa resiliência fenotípica do equilíbrio das comorbidades e tentando adaptar os eventos de crise. Entender que os serviços de saúde precisa ter acesso dos pacientes e da família. Então, eu preciso de uma estrutura do sistema de saúde, e isso é o grande desafio dentro das políticas atuais de cuidados paliativos no Brasil. Então, são medidas que incluem o macro, o meso, dentro do sistema estruturado, e o micro, que é a formação nossa como profissional de saúde. E eu trago aqui não só a formação médica, mas do profissional de saúde, e o desafio dos especialistas da formação dos residentes. Então, o desafio aí de ter os profissionais com área de atuação na chancela da Associação de Medicina Brasileira e as suas sociedades de especialidade. Eu finalizo aqui agradecendo imensamente e trago aqui uma singela homenagem para o professor Dr. Ricardo Cruz, uma referência. Quando a gente pensa nas sessões de Humanidades da Saúde, pensamos no Dr. Ricardo. Um prazer. Muito obrigado. Márcio, muito obrigado. Uma palestra excelente. Nós que estamos lutando para entender a paliação como tratamento no momento, você nos traz uma lição de que ela tem que ser antecipada, né? Que é um grande desafio mais ainda. E, principalmente, a sua abnegação de trazer o exemplo. Né? Para quem não sabe, o Dr. Leopoldo era o pai do Márcio, então ele abnegadamente trouxe o exemplo de casa, pai de um outro amigo nosso, de 3 pessoas, 2 médicos e um outro engenheiro, que é meu amigo também. São 5 no total, né? Né? Ainda tem os outros. E ele trouxe esse exemplo de casa. Isso foi muito importante para todos nós aqui, aprendermos na prática, né? Quem está online também entendeu como pode ser feito essa evolução. Enquanto está ajeitando ali, Fernando, quer comentar alguma coisa? Sim. Primeiro, parabenizar o Marcelo. Márcio, a sua palestra foi maravilhosa. E isso me fez voltar ao tempo, né? Em 2012, quando eu participei da criação de um hospital de transição, e a preocupação era com cuidados paliativos, do hospital ficar taxado como Hospital da Boa Morte, né? E depois, durante a formação do hospital e os cuidados, e também a utilização dos cuidados paliativos em home care, né? Eu tenho uma empresa de home care e a gente faz muito isso, e utiliza muito a empresa Hope, né, do Roberto, que ajuda muito a melhorar esse momento do paciente, né? E a gente vê que isso não é um final de vida somente, né? Que, na verdade,
a gente tem que melhorar a vida nessa própria vida agora do indivíduo até o seu falecimento. E o exemplo do seu pai, ali você pôde aplicar tudo, né, o que havia de melhor em relação a isso, e isso é muito bom. Eu também agora estou ansioso para ouvir sobre o que o João vai falar, né? Porque, na verdade, eu ganhei um livro hoje. E aí eu quis saber onde estariam os poemas do João. E aí, no que eu abri, eu vi um poema que tem tudo a ver, uma metáfora muito boa, né? Que ele escreveu: a xícara. O café esfria na mesa, dissipa seu calor, o mundo consome sua energia. Enquanto a vida passa, dissipo a ilusão de todas as manhãs, perdido e solidário com a xícara. Nessa empatia, deixamos a ampola do tempo, o fardo das coisas existentes, fazer seu destino. Esfriamos juntos na tábua do tempo, no tampo da mesa. E isso, para mim, mexeu muito comigo. Eu achei que tem tudo a ver com o que a gente falou. E eu pesquisei, né, porque eu, né, Denise sabe disso, o Ricardo também, eu adoro poemas, né? E eu pesquisei também, eu tenho um outro poema que aí eu deixo para o final, um outro poema que eu pesquisei e que tem tudo a ver com a gente desmistificar o paliativismo, né, a paliação, né? Eu não tenho como taxar o paliativismo como uma coisa ruim para a nossa vida, e sim como um alento para o nosso final de vida e a nossa transição de vida. Bom, parabéns. Obrigado, Fernando. Passar agora a palavra ao Dr. João Andrade. Tem especialização na área de atuação de paliativismo, também trabalha lá no Comitê de Bioética do Hospital Américas e também nos dá o privilégio de trabalhar aqui conosco no CTI do Samaritano. Vocês veem que privilégio meu, né? Eu tenho 2 especialistas em paliação trabalhando comigo aqui no CTI. E agora vamos ouvir. João Andrade, por favor. Obrigado, Ricardo. Agradeço ao convite. É muito honroso estar aqui nessa sessão que eu acompanho há muitos anos, desde a época do Ricardo, e fico muito emocionado por isso. Me emocionou muito também, porque eu conheço o Márcio, eu sei que ele falava o tempo todo do Dr. Leopoldo, porque seria muito difícil falar o meu pai, né? Eu tenho certeza disso. Agradeço ao Boigues, ao Ricardo Lima, é uma honra também trabalhar aqui nesse hospital. E como o Boigues comentou, muito, quando eu comecei na área do paliativo, às vezes me chamavam Doutor Morte, né? Engraçado isso, né? Porque, na verdade, é vida. A gente está falando de vida o tempo todo, né? Não de morte. A morte está implícita, né, na nossa condição existencial. Não tem nenhum conflito de interesse específico, a não ser com a vida, né? De tentar promover o que seria melhor qualidade de vida, né? O slide aí está distorcido, mas acredita em mim, isso aí as pessoas estão aparecendo, que é o mais importante. Eu tive agora em Fortaleza, no Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos, tomei muito suco de cajá, comi muito peixe bom, mas o mais importante foram os abraços nos amigos, as mecânicas dos abraços, né, de você ver tantas pessoas queridas, e é claro que eu aprendi com muita gente bastante importante na área de bioética, de cuidados paliativos, que estava lá. Desde sempre, né, Hipócrates falava, e eu trago na minha aula, porque eu já conheci a aula do Márcio, é uma aula mais reflexiva, porque o Márcio já trouxe muita importância do que é e o que não é o cuidado paliativo, já está bem localizado isso. Mas desde Hipócrates, né, desde antes de Cristo, o médico da ilha de Cós já preconizava: não causemos mal ao doente, primeiro não cause dano ao doente, né? Essa revista The Economist periodicamente publica
um ranking, né, mundial de como está o cuidado paliativo no mundo, mas o mais importante é o título ali, né? Como a vida termina, a morte é inevitável. Alguém tem dúvida, né, que irá morrer um dia, né? É um pouco inconcebível isso, né? A gente imaginar deixar de ser ou deixar de existir é difícil, mas uma morte ruim não é evitável. A gente pode evitar que a vida se encerre dessa forma. Uma pioneira dos cuidados paliativos foi assistente social, enfermeira, depois se formou em medicina, trouxe muito essa ideia do cuidado paliativo, né, de paliar, né? Paliar vem de pallium, do latim, de proteger, né? Pallium era um manto que os peregrinos usavam para se proteger das intempéries. Então, o cuidado paliativo, como na bioética de proteção, que o Márcio já citou, é proteção. Proteção à nossa condição de vulnerabilidade, à nossa condição finita, intrínseca à nossa existência, mas no sentido de proteção. E a Cicely Saunders trouxe muito esse conceito, né, de dor total, né? O que dói não é só o físico, e às vezes o que dói mais é a alma, né? É o espírito, é a dor, o sofrimento emocional, sofrimento espiritual, social, muito além da dor física, é um sofrimento existencial que traz questões muito profundas para a gente quando caminhamos para o final de vida ou temos uma doença ameaçadora. O que eu sou, o que eu fiz da vida, o que eu poderia ter feito, o que me conecta ainda à vida, o que fiz da minha vida. Dr. Leopoldo, o Márcio mostrou muito bem o que ele se manteve conectado a todas as coisas que faziam sentido ali para ele, até o final. Esse livro é muito interessante, eu gosto muito e reli para essa sessão, A Arte Perdida de Curar, do Bernard Lowe, tem um trecho que ele fala que tem muito a ver com a nossa sessão Humanidades hoje. Ele coloca: a desconsideração da dimensão emocional reduz a capacidade do médico de aliviar uma doença crônica. A desatenção ao domínio psicológico fratura a medicina no seu âmago, fazendo distinção entre tratamento e cura. Eu tratei, mas será que eu abordei todas as dimensões cabíveis naquela situação? E a gente traz um pouco da pintura aqui do Pablo Picasso, Ciência e Caridade, né? Um médico ali do lado, uma religiosa ao lado, com uma criança no colo, parece ser filha da paciente, quer dizer, a presença do que pode ser importante ali para ela, claro, a ciência sim, mas um médico ao lado dela, exercendo muito mais do que a técnica, e a religiosa ali, que pode ser bastante importante para ela, do ponto de vista espiritual, ela tem uma face de preocupação, de tristeza, de sofrimento, e está sendo acolhida ali em vários aspectos. Aí a gente avança, como o Ricardo introduziu no início da sessão, para hoje, né, os hospitais altamente tecnológicos. Isso não é um problema em parte, porque é pela tecnologia, é pelo avanço da ciência que chegamos até aqui, que hoje vivemos mais, como o Márcio colocou, mas há problemas que surgem aí. Como o Márcio já colocou, os longevos ou pacientes que talvez não devessem mais estar na UTI ou terem um fim digno numa outra unidade do hospital ou em casa. Como legitimar a autonomia num ambiente altamente tecnicista é um dilema muito grande. E eu trago o Rubem Alves aqui, nesse trecho sobre a morte e morrer, que é muito interessante. Ele diz: tenho muito medo de morrer. Todos, né? O morrer pode vir acompanhado de dores, humilhações, aparelhos, tubos enfiados no meu corpo contra a minha vontade, sem que eu nada possa fazer, porque já não sou mais dono de mim mesmo. Bom seria se, depois de anunciada, ela acontecesse de forma mansa e sem dores, longe dos hospitais, em meio às pessoas que se amam, em meio a visões de beleza. E aí, muito do que a gente está falando aqui na sessão de humanização acaba, muitas vezes, por exemplo, em unidades de alta complexidade, uma objetificação acaba não sendo mais ali o José, a Maria, né, o fulano, mas é o leito 12, né, aquele paciente que, se parar, parou, um jargão antigo dos médicos, né, não vamos mais reanimar se ele parar, mas parece que está muito objetificado isso, ou o paciente chato, né,
há 2 meses na UTI, com drenos, né, com traqueostomia, com gastrostomia, e é chato, né, porque ele está ali com a vida ameaçada, com uma finitude dele ali apresentada de uma forma muito difícil, altamente vulnerabilizado. Então, também a bioética, que faz uma interface muito grande com o cuidado paliativo, se pergunta para quem e quais os limites do uso de toda essa tecnologia, trazendo uma reflexão junto à bioética e ao cuidado paliativo sobre a nossa condição humana. Somos, por sermos humanos, seres vivos vulneráveis, né? E o adoecimento tematiza, potencializa essa vulneração, nos põe frente a frente com aquilo que evitamos desde sempre, o nosso contato com a finitude. Não vou falar dos pilares, né, do cuidado paliativo, que não é uma aula técnica aqui, mas a complexidade, né, de cada um dos itens desses, de controle de sintomas, comunicação, apoio à família, equipe multidisciplinar. A gente tem pacientes com dor, dispneia, delírio, sangramento tumoral, náusea, fadiga. O controle disso tudo aí passa muitas vezes a precisar da equipe especializada, não só para o controle de sintomas, mas esse paciente está com um sofrimento muito grande, muito além do físico, a família está num sofrimento muito grande, e a equipe entra num sofrimento muito grande. A equipe multidisciplinar sofre junto porque é profissional de saúde, porque cuida, porque se preocupa com o sofrimento do outro. Aí entra a questão de comunicação, que é um dos grandes problemas da humanidade. A gente tem dificuldade de se comunicar, e se comunicar com o sofrimento do outro, com o que mais importa para ele, com os valores, exige muita proximidade. Essa imagem, né, do paliativista de mãos dadas, às vezes é muito criticada, porque poderia estar simplificando o paliativista ao médico que, ao final de vida, vai dar as mãos para o doente e começar um dripping de morfina. Paliativismo, como já bem apresentado para o Márcio, vai muito além disso. Eventualmente, o contato, sim, físico com o doente. Tem uma foto de uma paciente minha aí, que foi autorizada, mas não sei se está aparecendo aí para vocês, né? Ficou reduzida ali. Mas, enfim, não sei se aparece aí na... mas era uma paciente que a gente conversou muito, comunicação verbal muito frequente, mas nos últimos dias de vida dela, ela só me pedia um abraço, que eu chamava mecânica de um abraço. A gente se abraçava e ali muita coisa vinha. E eu esperava o tempo dela. A gente se abraçava, ela ficava ali abraçada, daqui a pouco eu sentia que os braços se afrouxavam, e eu falei, tudo bem, acho que agora está na hora, ela voltava para a poltrona, para a cama dela lá no INCA, mas a gente tem que se comunicar, porque a conspiração do silêncio, né, um termo muito conhecido, né, em cuidados paliativos ou em doentes oncológicos, priva o doente de tomar conta da própria vida, de saber de fato o que está acontecendo com ele, para que ele possa realizar seus desejos, seus valores, rever o filho que mora longe, rever um neto que mora longe, estar com o pet dele nas últimas horas ou dias de vida, ir para a piscina, ir para o clube, que sempre fez parte da vida dele e é extremamente importante. E aí eu trago, por exemplo, não sei se alguns viram, antes de partir, com Jack Nixon e Morgan Freeman, se conhecem numa enfermaria de cuidados paliativos, um mecânico... era um mecânico, uma pessoa um pouco mais assim, simples do ponto de vista profissional, o outro um CEO, né, um empresário, se encontram na enfermaria e começam a conversar sobre a vida. Cara, vamos viver, não vamos morrer antes da hora, né? Vamos viver nossos valores. Eu não vou dar spoiler, mas para ele valores era viagem, era rever amigos, era tomar aquela cerveja gostosa. Isso está em vários artigos, né, trazem os últimos desejos das pessoas, e os últimos desejos batem sempre em rever aquele amigo, em viajar, em comer aquela bebida gostosa que traz memórias afetivas muito grandes. Meu irmão fez aniversário agora de 23 de novembro, ele, uma hora do almoço, depois do almoço, ele falou, vamos tomar um licor 43? A gente não precisa falar mais nada, o licor 43 era o licor preferido do meu pai. Ele faleceu em 2016, não precisa falar mais, vamos tomar um 43, aí geralmente, né, os olhos enchem
né, assim, de emoção, eu e ele, a gente toma 43 sem falar mais nada, porque está muito dito ali. E, de fato, né, a ciência, como diz aqui Deepak Chopra, nesse livro espetacular, Ciência e Espiritualidade, a ciência jamais atingiu uma objetividade pura, nem jamais atingirá, pois negar o valor da experiência subjetiva é descartar boa parte do que faz a vida valer a pena, a arte, o amor e tudo mais que são valores importantes. A espiritualidade e a busca de sentido vem muito à tona quando temos a nossa vida ameaçada, por exemplo, por uma doença. O que estamos fazendo nós nesse mundo? Qual o nosso lugar no conjunto dos seres? Como agir para garantir um futuro esperançador? O que é importante, em um determinado momento da vida? O que é importante para você? O que faz sentido para você? Somos plurais, somos múltiplos, acho que estamos aí alcançando 8 bilhões de pessoas no planeta e estamos dispersos. A nossa singularidade, às vezes, fica dispersa na massa. Ganhamos um número no hospital, ganhamos um número de prontuário e ficamos dispersos ali nessa multidão de pessoas, quando, na verdade, cada um tem a sua singularidade, cada um vê o mundo de maneiras diferentes e singulares, e a gente, por exemplo, em cuidado paliativo e fim de vida, tem que tomar decisões importantes. O que é melhor? Lembra que eu falei de Hipócrates, não causar mal? O que vai estar no melhor interesse para o paciente num determinado momento? A partir de que argumentos eu vou estar fazendo o mais certo ou errado para aquele paciente? Passar uma sonda interal ou não? Levá-lo para o CTI? Intubar ou não esse paciente? Submetê-lo à diálise, a mais um tratamento quimioterápico? A gente vive esses conflitos bastante sobre não introdução de ventilação mecânica ou via alimentar acessória, a sedação paliativa, ordens de não reanimar um paciente. É uma decisão muito séria que tem que ser compartilhada com os valores do paciente, com os responsáveis legais e, é claro, de preferência com protagonistas da vida. Quantos de vocês que estão aqui presentes ou estão online já fizeram sua diretiva antecipada de vontade? Já deixaram claramente escrito ou conversaram com alguém o que querem para o final da vida? Então, essa ponderação entre o saber técnico e valores, ética, para que a gente possa oferecer o melhor para o paciente, é uma reflexão profunda aqui da minha apresentação. Eu lembro para vocês um enfermeiro francês chamado Vincent Humbert, que há muitos anos atrás, depois de um acidente, ficou tetraplégico em estado vegetativo persistente, dependendo de suporte artificial, e grandes perguntas surgiram dos próprios familiares. Há uma vida ali, não é mais Vincent Humbert que está deitado ali? Existe uma vida percebida ou só uma existência biológica mantida por nutrição artificial, por suporte artificial mecânico, ventilatório? Vida biológica e existencial, que nos define como ser, como pessoa. O Márcio tocou num ponto importante de funcionalidade, da capacidade de decidir a própria vida. É claro que vai muito além disso, Pacientes demenciados, que a gente percebe uma qualidade de vida ali, eles são cuidados, a biografia está sendo respeitada, mas até para essa biografia ser respeitada, talvez a gente tenha que discutir as diretivas dele, as limitações terapêuticas e tomar decisões compartilhadas. A gente já tem o Código de Ética Médica nas situações irreversíveis, terminais, a instituição de cuidados paliativos deve ser feita, e também, nesses pacientes, não empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas. Trago, para quem acompanhou, o Antônio Cícero, um poeta, escritor, filósofo, membro da Academia Brasileira de Letras, faleceu mês passado. A carta que ele escreveu um pouco antes de morrer: espero ter vivido com dignidade, espero morrer com dignidade. Eu não estou fazendo um juízo de valor da escolha dele, mas uma escolha autônoma. As nossas escolhas em ética, por exemplo, refletem muito as consequências dela. Eu estou causando mal a alguém com a minha escolha? Esse é um ponto bastante importante. E não causou mal nem ao companheiro dele, que participou de todo esse processo da morte assistida na Suíça.
O Márcio já tocou aqui um princípio muito importante, né? O que é qualidade de vida quando a gente está chegando ao final da vida, e por que alguns doentes, né, como esse bebê, o Charlie Gard, na Inglaterra, foi uma briga para desligar respirador, para fazer sedação paliativa, uma doença mitocondrial grave, levando à degeneração do cérebro, do coração, do rim, nenhuma possibilidade de ele viver mais 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, mas não, a gente não pode desligar os aparelhos, porque a vida foi dada, por exemplo, por uma transcendência. Deus, para as pessoas religiosas, então eu não posso desligar. Ué, mas o que estaria no melhor interesse do Charlie Gard, essa criança? Se ele pudesse escolher, o que ele escolheria? É claro que essa decisão não é simples, é decisão compartilhada, é uma decisão profunda, que a gente está definindo, sim, a vida de uma pessoa e o sofrimento das pessoas que estão em volta da equipe e da família. E que não fiquemos, né, como essa imagem mostra, numa luta contra a morte. A gente tem que ter uma luta a favor da vida, da qualidade de vida. E esse filme, talvez muitos tenham assistido, O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, é um filme imperdível para quem gosta dessa temática, né? Um cavaleiro num jogo de xadrez com a morte, né? Se ele errar a jogada, ele morreria e não poderia seguir adiante. E aí eu trago esse trecho também do mesmo texto do Rubem Alves, né? Ele cita um outro velhinho querido, 92 anos, cego, surdo, todos os esfíncteres sem controle, numa cama, de repente, um acontecimento feliz. O coração parou. Com certeza, fora seu anjo da guarda, que assim punha um fim à sua miséria. Apressou-se, mas o médico, movido pelos seus automatismos costumeiros, apressou-se a cumprir seu dever. Debruçou-se sobre o velhinho, o fez respirar de novo. Sofreu inutilmente por mais 2 dias antes de tocar de novo o acorde final. Então, a gente está falando aqui de sentido, né? De propósito, de qualidade do tempo, de resgate de quem somos como humanos. A gente fala de humanizar o verbo, né? De nos tornarmos mais humanos, tornar a vida e o tempo das pessoas. Salvador Dalí desconstrói o tempo, traz a ideia do tempo kairos, né? O tempo que pode se eternizar em 1 segundo, em 2 segundos, é o abraço, é o beijo, é a mão dada com o paciente, com seus sintomas controlados. Trago aqui, caminhando para o final, Eliane Brum, num artigo em 2017. Morrer com dignidade é morrer da forma que se escolheu morrer quando o fim se tornou inevitável. É escolher até onde os médicos podem ir na tentativa de prolongar uma vida que já não é vida. É escolher morrer na cama de um hospital ou em casa, é escolher morrer na companhia de quem sequer está na hora de partir. Então, a gente está em busca da imortalidade. Eu não tenho dúvida que a ciência está em busca da imortalidade. Eu não vejo um problema nisso. O problema que eu vejo é a gente não nos tornarmos melhores enquanto humanidade, enquanto estamos aqui. Porque se criarmos a condição de vivermos 200 anos ou 300 anos, essa condição não vai ser facutível, porque estamos destruindo o nosso planeta, nossa condição de existência. Então, é um grande paradoxo a humanidade buscar a imortalidade, se ele não busca a si próprio, a se conhecer melhor, a ter um compromisso moral coletivo melhor para transformar a sociedade. E, para não concluindo, o que é cuidado paliativo e o que não é, o Márcio já deixou muito claro, é um cuidado integrado com outras especialidades, com equipe interprofissional, cuidado de aspectos amplos do sofrimento, humanização e sustentabilidade ampla do sistema. Esse livro eu li esses dias, o Viktor Frankl, eu já tinha lido Em Busca de Sentido, é um livro belíssimo de um psiquiatra que passou uma parte da vida dele num campo de concentração, onde ele teve que buscar sentido, dignidade, valor, ressignificação. E a gente está sempre buscando sentido, propósito, ressignificação. O João Henrique, meu filho, é isso. Ele me traz muito sentido, né, de propósito, de vida, o que faz a vida valer a pena. Para mim, o tempo kairos, com ele, é vivido o tempo todo. Cada beijo, cada abraço, cada sorriso tem uma eternidade que faz muito a vida valer muito a pena e com bastante sentido. Muito obrigado. Muito bom, João, parabéns.
Queríamos deixar registrado aqui que nós recebemos mensagens de um grupo de Goiânia, do Dr. Vitor Hugo, da equipe de cuidados paliativos do Hospital Araújo Jorge, nos prestigiando, e da doutora Ana Maria Mello, neonatologista também da Universidade Federal de Alagoas, estão nos prestigiando. Isso é muito importante. Antes de nós darmos início à discussão, nós vamos passar um testemunho que ficou muito forte, já foi passado na última sessão, de uma paciente sobre cuidados paliativos, que se chama Ana Carolina. Por favor, Eric, pode colocar o testemunho, por favor? Bem, eu sou Ana Carolina Fernandes, sou autora do Instagram Fevereiro Rosa, tenho 40 anos e sou paciente de câncer de mama metastático há mais ou menos 10 anos e meio. Na verdade, eu tive meu diagnóstico em fevereiro de 2014, por isso o nome do Instagram, Fevereiro Rosa. Mas a minha história começou alguns meses antes. Eu tomando banho, achei um carocinho na minha mama, não foi fazendo o autoexame. Até então eu não tinha caso na família. Então eu estava passando sabonete e descobri um carocinho. No dia seguinte eu fui no meu ginecologista, que me acompanhava na época, que já me acompanhava há bastante tempo, inclusive. Ele me falou que não era nada demais. Mesmo assim, eu insisti a gente fazer um exame de imagem. E aí a gente fez uma ultrassom de mama. E deu que era uma categoria BIRADS 4. Quando foi janeiro de 14, meado de janeiro, eu comecei com uma dor insuportável na coluna. Mas uma dor assim que realmente me paralisava. Uma dor que era bem forte. Eu comecei tomando analgésicos simples ali no dia a dia. E, por fim, eu estava tomando analgésico à base de morfina para ir trabalhar e não passava. Então, eu ia fazer uma viagem no carnaval, seria no mês seguinte. Iria para a Europa com meu namorado da época, que é marido hoje. E eu resolvi procurar um ortopedista para a gente investigar melhor essa questão, né, da dor na coluna. E eu estava com tanta dor que no momento em que eu cheguei no consultório, que inclusive eu peguei um médico qualquer do plano, que me atendeu assim, no meu horário de almoço, no centro da cidade, e eu chorava de dor, que ele me deu uma injeção no consultório para melhorar a minha dor. E aí ele me pediu uma ressonância de coluna, ele achou estranho, né, aquela dor insuportável que eu estava relatando para ele. E a partir daí a gente descobriu, eu tive meu diagnóstico, resumindo, em fevereiro de 2014, era metastático, tinha metástase óssea, coluna, alguns pontos da coluna, lombar, costela e fígado, a gente descobriu posteriormente. E aí eu comecei um tratamento muito rápido, logo durante o carnaval eu comecei a fazer radioterapia na coluna para conter a dor e esperar sair a segunda parte da biópsia para ver, né, qual tipo que era. E aí, depois que saiu, eu comecei meu tratamento. E de lá para cá, eu já perdi as contas de quantas quimioterapias eu fiz, radioterapia, radiocirurgia. Eu não fiz imunoterapia ainda. Mas, nesse meio do caminho, a gente descobriu que eu sou mutada. Eu tenho mutação de BRCA2. Que posteriormente a gente descobriu que a minha irmã também tinha a mesma mutação. A minha mãe não, mas a minha irmã tem, e ela teve 2 cânceres de mama iniciais, depois de mim também. E há 5 anos e meio, mais ou menos, eu tomo uma medicação que chama Olaparib, que age diretamente nessa mutação genética que eu tenho. E eu tenho uma ótima qualidade de vida e entrei em remissão com essa medicação e com mudanças de hábitos de vida também, eu tenho a menor dúvida disso. Eu resolvi me alimentar melhor, eu resolvi entrar na atividade física, assim, com muita constância. Para vocês terem uma ideia, esse mês de outubro eu fui todos os dias. Foi o acordo que eu fiz comigo mesmo. Apesar do meu mês ter sido bastante corrido, com muitos eventos e tudo mais, por isso que eu não estou aí com vocês hoje. Mas eu fiz questão de gravar o vídeo para dar meu depoimento e para ajudar, né, mais, assim, no que eu puder. E... enfim, eu tomo essa medicação, mas tenho uma excelente qualidade de vida mesmo em tratamento contínuo, né? Obviamente, meu tratamento é paliativo desde o dia 1. E eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, inclusive, muita gente ainda não sabe, né, o que é realmente o cuidado paliativo.
Quando eu falo que eu tenho cuidado paliativo, as pessoas acham que eu estou em terminal, estado terminal, e vocês sabem melhor do que eu, que não é bem por aí. Mas eu resolvi ficar muito engajada na causa. Eu participo de audiência pública, sou voluntária de ONG, eu dou apoio para pacientes ali através do meu Instagram, porque eu vejo o quanto de informação de qualidade que falta, e eu tenho essas informações por estudar, por fazer parte de grupos, né, por perguntar, por ser interessada, e por ter tempo, obviamente, também para me dedicar a isso. Então, isso virou para mim como, assim, uma missão de vida mesmo. Já que Deus me deu isso, eu estou tentando levar da melhor forma. Eu acho que até a forma de eu agradecer por tantos privilégios que eu sei que eu tenho. Tudo que eu puder passar para frente como ideias que foram boas para mim, que eu sei que fizeram diferença no meu prognóstico, e que se as pessoas estiverem mais atentas para ouvir e elas resolverem viver dessa forma também, com certeza fará diferença na vida delas também. Eu vejo muita paciente que me manda mensagem perguntando: mas qual remédio que você toma? Em vez de se preocupar com o que eu faço no meu dia a dia também, como se só a medicação fosse suficiente, não é. Eu acho que é uma mistura de tudo, assim, é fé, é astral, obviamente rede de apoio, acesso, claro, né, um médico muito bom e tratamentos muito bons, muito de ponta realmente. Acho que tudo isso convergiu para que eu estivesse aqui até hoje, e eu espero viver muito mais. Muito bom. Gente, abrindo as perguntas, eu vou passar para o... Nós temos uma pergunta diretamente do Hospital Américas. O doutor Moisés Damasceno, que é o coordenador do Centro de Estudos, está lá. Érico, por favor, ele vai viabilizar a pergunta diretamente, né? Boa tarde, Moisés. Pode fazer a pergunta aí. Boa tarde. Estão me ouvindo aí? Sim. Estamos aqui inaugurando aí essa conexão especial aqui entre o Américas. Parabéns aí ao Márcio, parabéns ao João, parabéns a todos vocês aí pela sessão. Eu queria começar fazendo uma pergunta que é mais diretamente para o Márcio, mas talvez te envolva um pouco, Ricardo. Como é que tem sido conversar, ou como é que tem sido a evolução junto aos médicos assistentes? E aí vocês, como tem muita cirurgia, tem muitos cirurgiões, e a gente sempre tem por hábito achar que os cirurgiões às vezes são mais duros, né? Como é que tem sido o trabalho de engajá-los no processo do cuidado paliativo em relação aos pacientes deles? E Ricardo, a pergunta, você mesmo mencionou, você tem 2 paliativistas no seu CTI. Você acha que houve alguma mudança ao longo desses últimos anos aí, por você talvez até ter colegas mais especialistas nesse assunto? Obrigado aí pela oportunidade. Nós é que agradecemos a presença. Eu brinquei aqui com os braços que eu sou cirurgião, né? Embora eu seja cirurgião que esteja aqui coordenando a Humanidade da Saúde. Mas, realmente, como cirurgião, a gente brinca superlativo, né? Já é um cara cirurgião, né? E é muito voltado para a técnica, às vezes tem um pouco de dificuldade. Eu vou até passar a pergunta para eles, ver a experiência, mas o que eu posso dizer, não só eles, como o grupo da psicologia que está aqui nos assistindo aqui presencialmente, é muito importante nisso, nós estamos com mais facilidade em relação a isso. Hoje, quando a gente sente que a família não está entendendo o que está acontecendo, por que não está indo para frente, porque o sofrimento não acaba, eles querem acabar, mas não querem dizer que querem acabar com aquilo, com o falecimento do paciente, a gente tem meios de chegar a isso. Né? Tanto com o grupo de psicologia, que dá esse start inicial, que eles fazem visitas ativas diárias, quanto com o próprio grupo de paliativista, que é chamado depois disso. Talvez falte ainda, né? A gente tem um caminho muito longo para fazer isso, como o Márcio demonstrou lá, mais preemptivamente. Mas eu queria que vocês falassem mais sobre isso, aí, como é aqui no serviço. Moisés, prazer muito grande aí estar te vendo e com essa turma toda aí ao redor. Muito bom essa interação. Obrigado aí pela pergunta. Como a gente comentou antes, a importância aí é exatamente a integração do cuidado. Eu fiz um trabalho sobre a integração dos cuidados paliativos no CTI. E eu tive a oportunidade de entrevistar vários profissionais, tanto médicos quanto fisioterapeutas, quanto fonoaudiólogos, quanto enfermeiros, tanto em hospital público quanto em hospital privado.
E o que a gente vê? A gente vê ainda uma dificuldade de conceito em princípio, foi aquilo que a gente comentou, especialmente por entender que o cuidado paliativo ele está preso ao final de vida. E o cuidado paliativo ele nunca vai entrar para trazer conflito. Então, existe uma dificuldade no entendimento disso, porque acha que o cuidado paliativo ele entra para limitar a terapêutica. Eu tenho estudado muito oncogeriatria, né? Eu também me formei em geriatria, talvez pela influência do meu pai, geriatra, o melhor geriatra que eu conheci. Então, assim, seguir esse caminho. Então, tenho estudado oncogeriatria, e na oncogeriatria a gente se preocupa muito com a funcionalidade, como a gente fala, especialmente nos doentes em terapia intensiva, que tem uma equipe multidisciplinar também. O geriatra também deve ter uma equipe multidisciplinar, como cuidado paliativo também precisa de uma equipe multidisciplinar. E o que a gente precisa entender é que, da mesma forma que a gente propõe o cuidado, eu falei sobre a proporcionalidade terapêutica, ela existe desde sempre, ele é um princípio. A gente não institui cuidados proporcionais porque o paciente entrou em cuidado paliativo. Isso é um equívoco, porque a gente sempre escolhe o melhor cuidado na proporcionalidade para aquele paciente. Então, quando a gente pensa em oncogeriatria, os pacientes estão chegando a 70, 80, 90 anos. Porque ele tem 90 anos, ele não vai receber o tratamento? Então, ele tem uma indicação de cirurgia. Não, ele tem uma indicação de quimioterapia. Não, a terapia dele é só radioterapia. Não, a terapia dele vai ser cuidado paliativo ou uma quimioterapia paliativa. O que a gente precisa avaliar nesse paciente é o quanto que ele tolera essa terapia e o quanto ele vai se beneficiar dessa terapia, considerando os efeitos colaterais dessa terapia. Então, assim, a gente fala em risco cirúrgico. E o risco para a quimioterapia? E o risco para a imunoterapia? A gente teve um caso recente, né, Ricardo? Um diagnóstico de tumor de pulmão, paciente entubada, e a gente estava aguardando um resultado de um painel imunistoquímico para saber se ia receber a imunoterapia. A imunoterapia ela não é resolutiva, ela demora tempo para fazer efeito, é uma opção terapêutica que ela está mais adiante. Acho que a Ana até comentou sobre isso, sobre, né, a terapia-alvo. Então, assim, a equipe ela nunca deverá entrar para trazer mais conflito. Quando a gente tem os nossos mecanismos de processos hospitalares em que a gente sabe do paciente especial, né? O red flag. Esse paciente a gente percebe nos nossos rounds diários e a gente levanta essa bandeira. Sempre que podemos, a gente institui essa conversa, institui uma abordagem diferente com a família e traz o especialista ou o médico assistente para essa conversa, para ele instituir essa conversa, e que nós estaremos sempre na posição de auxílio. A gente não está ali para contestá-lo, nem para trazer mais conflitos, mas que ele possa entender e dar acesso à oportunidade, seja para o paciente, seja para a família, porque, muitas vezes, um paciente que está entubado com uma doença grave e que está necessitando de suporte artificial, quem é que precisa de suporte naquele momento? Família, quem está ao redor. Quem de nós que fica doente não precisa de suporte? Quem tem filho sabe disso, quem tem pais mais velhos e com doença sabe que todos precisamos de suporte, é um ajudando o outro. Então, a rede de apoio está aí para isso. E as famílias já procuram. Eu lembro de uma outra, que eram 3 irmãos, em que 2 queriam que os pais parassem do sofrimento, e um discordava. E eles me procuraram, né? Então, eu procurei o grupo de vocês, e nós marcamos algumas reuniões com eles, com a família, com vocês, com o grupo, para começar que esse processo fosse desenvolvido, né? Eu vou dar aqui primeiro só Nós recebemos um parabéns de uma pessoa muito importante, o Dr. JJ Camargo, que elogiou muito o tema, elogiou a dupla, disse que foi uma experiência didática importante, uma emoção dos dois, que fizeram a sessão um momento memorável. Então, o Dr. JJ Camargo... Momento feliz, né? Muito feliz. Um momento feliz. Eu vou pular a pergunta só do Bruno, depois eu volto, porque a antiguidade é posto. O Dr. Paulo César, lá da Barra, quer fazer uma pergunta para vocês. Por favor. Botou aí, Eric, lá na Barra, Dr. Paulo César. Pode falar, Paulo, estamos te vendo aí. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo já. Então tá bom. Bom, para começar, queria cumprimentar aí o Ricardo, Fernando, Denise, que eu vi aí no vídeo, e parabenizar o Márcio e o João pela belíssima apresentação, como esperado. A minha pergunta é na seguinte linha: em que pese, me parece ser um paradoxo, em que pese haver muitas evidências de que, seja pelo lado humanístico, seja pelo lado de custo-efetividade, vamos chamar assim,
que cuidado paliativo é alguma coisa que devia ser falado todo dia e ser uma coisa, um tipo de atividade que devia ser disseminada pelo país, uma vez que as questões que envolvem não é uma coisa regional, nem é uma coisa de uma determinada posição ou de um Estado, tudo isso. Mas o que me parece, não posso estar enganado, que há uma grande timidez na institucionalização da prática do cuidado paliativo efetivo, né? E uma surpresa dessa discussão em relação, seja pelas entidades que representam os médicos, como a Associação Médica Brasileira, seja pelas entidades que representam as empresas privadas. Eu não tenho experiência na empresa pública mais, mas seja na saúde, a Abrange, seja na ANS. Quer dizer, como é que vocês explicam que uma coisa tão importante, por todos esses aspectos, seja tão pouco representativa? Se a gente olhar o Brasil como um todo, por que esse assunto não é colocado na Assembleia? Por que esse assunto não é discutido de uma forma mais ampla? Obrigado. João, quer responder? Posso falar? Pode, está preso, chega mais perto, só que dá para ouvir bem. Alô? Está ouvindo aí? Sim, então, tá bem. né? Bom, obrigado aí, Paulo, pela pergunta. Uma parte dela o Márcio respondeu na apresentação dele. Na verdade, Paulo, é uma questão tão urgente, mas que, na verdade, tem um aspecto cultural muito forte, um aspecto de política pública muito forte que está sendo... A gente teve esse ano a promulgação de uma política nacional de cuidados paliativos. Tem só 2 anos que os cuidados paliativos foram obrigatórios na graduação de medicina. A área de cuidados paliativos é considerada área de atuação. Então, eu e o Márcio, por exemplo, somos titulados pela MB, a gente fez uma prova da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e somos médicos intensivistas com área de atuação reconhecida pela MB, mas não ainda como especialidade. Então, fui a um congresso brasileiro agora, tenho ido aos congressos, em Curitiba estava cheio há 2 anos atrás, em Fortaleza lotado o congresso, próximo vai ser em São Paulo, com certeza vai ter mais de 4.000 pessoas ou 6.000 pessoas. Cuidar do sofrimento também é um aspecto cultural, né? Tem um aspecto técnico do cuidado paliativo, mas tem um aspecto cultural também, da gente olhar para o sofrimento, olhar para essas questões. É uma quebra de paradigma, de fato, né? A gente entender que a medicina não vai, de fato, salvar a todos, que salvar, muitas vezes, vai ser dar uma morte digna a essas pessoas. Isso é uma quebra de paradigma. Ainda tem uma dificuldade muito grande de vários colegas, de várias pessoas da equipe multidisciplinar, de entender isso. Como assim? O paciente não vai ser entubado ou não vai ser submetido a uma nova quimioterapia. Na verdade, o paciente não deseja isso. Vai causar mais dano do que benefício. Ele deseja realizar um sonho, né? O Roberto está aqui, ele deseja conhecer um determinado lugar, ver uma determinada montanha, reencontrar um neto, um filho. Então, Paulo, as políticas públicas estão vindo aí, dentro das empresas privadas, você vê aí no próprio Complexo Américas, né, que já tem um grupo instituído aí desde o início que faz um trabalho muito bom. A gente aqui também já está começando a fazer um trabalho, já se discute muito a questão de proporcionalidade terapêutica, a instituição de cuidado paliativo exclusivo. Então, essa é uma questão cultural que está crescendo e eu acho que é urgente, como você colocou. Márcio, bem rápido, que tem mais perguntas aqui. Só para ilustrar, que o João tocou exatamente no ponto cultural. E eu queria agradecer mais uma vez a iniciativa de vocês na organização de trazer a temática, porque isso são campanhas. Então, se a gente vai mudar a cultura, a gente muda através de divulgação para a sociedade, que isso é um desafio muito grande, é o acesso dessa informação para a sociedade. Nós, como especialistas, né, da profissão de saúde, está discutindo esse tema. Então, assim, as campanhas que a gente vê por que a gente usa o capacete quem usa motocicleta? Por que a gente usa o cinto de segurança quando a gente anda de carro? Por que a gente vacina as crianças e tem um calendário vacinal? São campanhas de instituição de medidas de saúde. O cuidado paliativo é a mesma coisa, mas é cultural. No Brasil tem 10 anos. Esse é o 9º congresso, né, João? Foi o 9º congresso, não foi?
Nono ou décimo? Nono. A especialidade está desde 2011, se não me engano, como residência médica. E desde 2013, na nossa sociedade, a AMIB, acho que é desde 2013 ou 2014 que tem as provas de titulação. Ou seja, isso na área médica. Eu hoje sou professor na Unirio de cuidado paliativo, sou professor na Unifesp de cuidado paliativo, na graduação, são disciplinas com baixa carga horária. Com os residentes, a gente perturba bastante eles para essa discussão. Então, assim, são ações de promoção da divulgação do cuidado paliativo que precisa cada vez entrar, porque o tsunami está aí, foi aquilo que eu mostrei. As doenças estão aí, o paradigma, né, está aí, então é um desafio para todos nós. Já que está com você a palavra, só complementa rápido, acho que você já falou disso, mas o Bruno Dias, nosso colega, pergunta, né, do uso do cuidado, dessa racionalização versus custo-benefício, né, o quanto que isso gera um custo-benefício numa medicina que está cada vez mais preocupada com racionalização de cuidado. Acho que você tocou nisso, né? Mas sim, a gente comentou isso. Eu vou dar um exemplo prático, ele é pequeno, mas é prático. Eu gosto de brincar com os alunos quando a gente vai fazer um tratamento de uma amidalite. Vou fazer um tratamento de amidalite. Aí a criança chega, a mãe chega com a criança num posto de saúde e fala assim: olha, eu queria ver a garganta do meu filho e tal. Ele tem uma amidalite, vamos fazer uma amoxicilina. Ela, não, mas eu li no chat GPT que eu posso fazer vancomicina. Você não pode prescrever vancomicina? Não, mas a amoxicilina atende todas as demandas disso. Então, assim, existe uma necessidade cultural de entender que a sociedade demanda por essa terapia altamente complexa. E eu, na minha residência de terapia intensiva, eu me lembro que os meus preceptores falavam o seguinte: olha, se você coloca um tubo, você também tem que saber tirar o tubo. E se você coloca inadequadamente esse tubo, você também vai ter que saber tirar esse tubo se você colocou inadequadamente. Então, dá o exemplo do Matias, aquele exemplo fictício que eu coloquei, que é doença terminal do DPOC. Se ele entrar em dispneia, eu vou fazer o que com ele? Refratária. Vou entubar e pedir vaga no CTI? Então, se eu não discuto isso antecipadamente, isso certamente vai gerar custo. O hospital, o custo do leito mais caro do hospital é o CTI. Quantos por cento tem desses leitos no hospital? 10, 15, 20%. E quem é que vai para a UTI? Quem decide que vai para a UTI? São dilemas éticos. Se a gente antecipa essa conversa, certamente a gente vai ter consequências nos custos hospitalares para a adequação desse leito para aquele paciente que merece. E talvez a pergunta junte uma com a outra. Cada vez que você botar relatórios mostrando mais economia de custos, mais políticas públicas possam nascer disso, né? Antes de eu passar a pergunta para o Otávio, queria só dar 2 testemunhos aqui. O Márcio, a Lilian Costa, agradecendo a reflexão e dizendo que precisa acabar o preconceito, né, com a integração do cuidado paliativo com toda a equipe. E a Ana de Alagoas falou que fez questão de participar dessa reunião para testemunhar a importância do paliativismo, inclusive na neonatal, né, que foi citado aqui, que foi importante, né? Falar sobre a morte ao nascer mobiliza bastante o estado emocional da equipe. Eu, particularmente, diretamente conheço, minha mulher é neonatologista, eu vejo muito o que acontece lá. Então, não é só comunicação de notícias difíceis, nem planejamento terapêutico, mas aquietar o coração da equipe neonatal, né? E a humanização das famílias melhora isso, né? Otávio, quer fazer a pergunta? Não? Tá bom. O Ricardo Murilli, lá do Américas, quer fazer uma pergunta. Eric, você pode passar a palavra, por favor? Estamos lhe vendo, Murilli. Pode. Ok. Boa tarde, pessoal. Parabéns, João. Parabéns, Márcio e Ricardo, pela excelente apresentação dos dois. E, para quem não me conhece, eu sou cardiologista, trabalho com terapia intensiva há mais de 30 anos e cuido de um serviço na UERJ de insuficiência cardíaca avançada e lido com cuidados paliativos há muitos anos. E o que eu vejo na formação dos médicos mais jovens é essa dificuldade entre decidir se vai implementar toda a alta tecnologia, todos os gastos exorbitantes que a gente tem tido, tanto na medicina pública quanto privada, versus simplesmente atender às necessidades do paciente, que foi uma coisa falada pelos dois, que é um aspecto fundamental que eu tenho tentado disseminar na minha equipe, tanto aqui do Américas quanto da UERJ. Eu queria ouvir a opinião de vocês dois em relação a esse conflito que existe entre a medicina de alta tecnologia, de alto custo, e a implementação de cuidados focados nas necessidades do paciente. Muito obrigado pela atenção. Eu vou dar o exemplo do meu pai, porque eu vivi isso recentemente. Então, assim, eu trouxe a imagem do meu pai. Meu pai tinha uma insuficiência cardíaca avançada isquêmica, fez uma cirurgia em 2006 de vascularização, trocou a válvula,
E, ao longo dessa trajetória dessa doença dele, isso foi piorando. Então, ele tinha dispneia tanto pela falência pulmonar, que ele tinha um overlap aí de asma com DPOC, e tinha insuficiência cardíaca que foi progredindo. Ele tinha indicação de troca valvar. Só que o corpo dele não ia aguentar a troca valvar, porque ele também tinha um rim policístico, também tinha falência renal. Ou seja, ele era um homem falência. Chegava para ele, velho, olha só, se você fizer a cirurgia, você tem chance de partir. É isso mesmo que você pretende? Não, não, acho que não. Então vamos tocar de uma forma mais sensata? Os médicos todos traziam, assim, olha, tem essa opção cirúrgica. Vamos operar ou não vamos operar? Então, assim, ele fez algumas outras intervenções, botou alguns outros stents da cirurgia que ele tinha e usou todos os medicamentos possíveis nessa adaptação fenotípica da doença dele, um ambiente se adaptando com um comportamento que foi reabilitação, que foi drogas, que foi dieta, que foi uma mudança de tudo. Era uma opção cirúrgica? Era uma opção cirúrgica. Ele poderia ter operado? Poderia. É uma decisão. Por isso que não existe protocolo em cuidado paliativo. Eu tenho que entender quais são os valores daquela pessoa, qual é a biografia daquela pessoa, quais são as preferências daquela pessoa. Se a gente faz uma enquete aqui, quem quer ir para a UTI? Alguém já ficou na UTI internado? Assim, não, eu não quero ir para a UTI. Mas se for necessário ir para a UTI, eu quero ir para a UTI. Porque se eu tenho uma pretensão de vida adiante, se eu quero ver meus filhos crescerem, se eu quero ver um familiar que está distante, então eu tenho que descobrir isso do paciente. Então não tem um protocolo. Eu tenho que alinhar com a biografia daquela pessoa, dos riscos de que ela já passou, do que ela já viveu, o que ela pretende para frente. Então, assim, no caso dele, ele não operou e seguiu com a vida dele. E conseguiu. Ele passou o aniversário dele junto dos filhos, encontrou os filhos. E, assim, quando o órgão faliu, faliu. É o fim. E a gente também tem que entender essa finitude. Acho que a grande dificuldade da sociedade, acho que mais nossa, latina, é entender a finitude e também cultural da nossa sociedade médica, porque a intervenção, hoje a gente pode fazer tudo. Hoje a gente pode ser drone. Quem quer ser drone? Eu posso ligar todo mundo na tomada. A gente tem habilidade para fazer isso, mas vai virar o biológico, né, João? Aquilo que a gente falou. Então eu preciso saber as preferências de todos para, de fato, seguir adiante. É questão de arrumar, né? Eu estava lembrando aqui, eu sou o mais experiente aqui, junto com o Otávio, em terapia intensiva, que o Otávio lembra disso quando começou. Não quero ir para o CTI, não. O CTI é o lugar que vai morrer, vai matar, então não quero. Depois foi se compreendendo que não, que o CTI era algo para, pelo contrário, para não morrer. Então hoje a paliação está no mesmo caminho. Não quero paliação, não. Paliação é o que vai me matar. Não. Tivemos o exemplo aqui, o testemunho de um cuidado paliativo há 10 anos. Considerado paliativo, porque, em tese, a doença de base não tem cura, mas ele pode evoluir para isso. E eu lembro muito essa questão da morte, né? Do filme que era o Pat Adams, que eu falo quando eu falo de humanidade, né? Do Robin Williams, que ele está sendo julgado porque ele mudou o comportamento, né? Aquilo foi época, aquele filme é antigo, né? Ele fazia não tecnicalidade, que eu digo, né? Ele não era técnico com o paciente, ele ia lá para divertir, para animar, para dar um pouco de esperança, e foi julgado por isso. E tem uma hora que ele fala, na hora que ele está no julgamento, mas por que vocês estão tão preocupados com a morte? Sim, como assim? A morte não é a pior coisa, o pior é a indiferença. Ele fala isso. Esse é que é o problema, porque a morte é inevitável. O pior é a indiferença, né? E o que, obviamente, a gente não quer com cuidado paliativo, é justamente, né, mano, tirar isso, essa Eu queria indiferença. fazer uma pergunta. Por favor. Queria fazer uma pergunta aqui, que isso daqui fica na minha cabeça muito, né? Na prática de vocês, os pacientes têm preferido, no caso de final de vida, um final em casa ou em hospital? Porque a minha experiência, quando foi no hospital de transição, os pacientes, os familiares e o paciente queriam que o final de vida fosse em casa. Aí, quando chegava e que a gente sabia que em 24 horas já não teria mais jeito, por favor, tira daqui e bota no hospital. Como está sendo a experiência de vocês? Fernando, isso é um desafio enorme, né? Porque, às vezes, do ponto de vista de logística também, administrar controle de sintomas em domicílio, às vezes é bem difícil e, às vezes, a gente tem que internar o paciente para poder, às vezes, mesmo com home care, tem uma complexidade de controle de sintomas muito grande.
Eu tenho tido as duas situações. Eu perdi, né? Uma paciente, não vou falar perdi a paciente, né? Uma paciente faleceu em casa, cercada dos familiares, tem mais ou menos um mês, uma idosa com Alzheimer avançado. O desejo era prévio, morrer em casa, morreu em casa. Não foi difícil controlar sintomas para ela. O filho me agradece todo dia pela morte digna da mãe, né? Morreu num quarto cercado das pinturas que ela fez ao longo da vida, era uma artista. Então, era lindo também, né? Quando eu ia lá, via os quadros na parede, às vezes eu ficava olhando para os quadros. E foi possível controlar, mas já tive casos, né? Recentemente trouxe um paciente meu aqui, internou no hospital e faleceu na semi-intensiva, precisou vir para o hospital para ter um melhor controle de sintomas. Então, é um desafio ainda enorme. Eu acho que a gente tem que avançar nesses cuidados em domicílio para que a gente possa ter mais óbitos em domicílio, mas com dignidade, né? Com sintomas controlados. E é claro que as subjetividades estão aí, né? Na hora, às vezes, que o paciente está nas últimas horas, a família tem uma dificuldade enorme de realizar o óbito em domicílio. Não, porque vai ficar sempre marcado que papai ou mamãe morreram aqui. Isso, para muitos, não é um problema, né? Porque morreu aqui, mas morreu com dignidade, cercado de carinho e amor. Mas para outros, não, e a gente tem que levar para o hospital. A gente tem uma última pergunta lá do Américas. Estamos muito felizes, o Américas tem mais de 40 pessoas prestigiando a gente lá. Moisés quer fazer uma pergunta, Érico, por favor, pode viabilizar aí? Ricardo, na realidade não é bem uma pergunta, é um comentário final que eu gostaria de fazer aqui. O Márcio chamou muito bem a atenção, né? E a gente que gosta do assunto tem trabalhado muito na ideia de, desde cedo, procurar formar pessoas já com uma mentalidade mais aberta, né, para a questão do cuidado paliativo. E a gente, com muita satisfação, está podendo anunciar que no ano que vem a gente vai ter a residência médica aqui em cuidados paliativos, ou seja, medicina paliativa, já começando agora em março, também na fase final das inscrições. A gente vai ter a Marina Sevilha e a Cristiane Pinto aí liderando esse processo. Então, acho que a gente vai poder estar em curto espaço de tempo formando até pessoas que vão poder estar nos ajudando aí dentro das nossas instituições. Mais uma vez, parabéns aí pela sessão e esperamos ter uma nova oportunidade em breve aí de estarmos juntos. Obrigado. Nós que agradecemos, Moisés, essa integração. Agradeço a todos que nos assistem online, presencialmente aqui, Instagram, Américas. E foi interessante a gente entender aqui, nós principalmente falamos sempre do primo non nocere, do médico, antigamente era o primo non nocere, era não lesar, era iatrogenia, né? E hoje a gente vê que não é bem isso, né? Às vezes a gente acha que está tratando, né, tá prolongando, e na verdade está fazendo uma iatrogenia, ou uma agressão, porque está prolongando um tratamento fútil. Isso tem que entrar na nossa cabeça. E eu vou passar as palavras finais para o Fernando Buigs, que ele vai chamar a próxima sessão, vai ser uma sessão muito interessante, e ele vai chamar tanto a sessão quanto a música, né, que nós botamos como um aperitivo para as pessoas ficarem curiosas e virem também. Obrigado a todos. Isso mesmo. Primeiro, agradecer a vocês dois, foi maravilhoso aqui, o pessoal que está lá no Américas, o pessoal de online. Mas eu, como disse, eu tinha que ler um poema da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, e que ela diz o seguinte: tempo Deus, o tempo que devora meu corpo agora anda faminto de minha alma. Insaciável tempo que meus frágeis segredos, tempo, meu santo tempo, temo. Tempo que me tolera, tempo que me esquece, tempo que me lembra que não sou mais e nem menos. Tempo que me cuida, tempo que me cura, se quiser. Se Deus quiser, o tempo saberá, eu sei. E na verdade, é isso o cuidado paliativo, né? A gente não está aqui para o final de vida ou para impor qualquer coisa. Mas, então, o que eu gostaria de convidar todos para o próximo dia 19 de dezembro, né, a última sessão de 2004. 2004. 2024. Eu estou em 2004 porque tem uma explicação ontem isso aí. minha filha fez 20 anos
que tirou um astrocitoma grau 3 aqui no Samaritano e que está vivo até hoje muito bem, graças a Deus. Então, a última sessão de 2004, 24. de 2024, a performance como fonte de adoecimento e a busca da saúde existencial, onde a gente vai ter como um dos palestrantes o professor Dante Gallian. Quase que eu errei Quase o que errou sobrenome. Dante Gallian. Dante Gallian. E agora eu agradeço